A nossa experiência com o coletivo, a importância do coletivo, cruza muito com a nossa história, né? E aí eu queria contextualizar um pouquinho do que foi uma Karen antes do coletivo e uma Karen depois do coletivo, que é muito fácil de distinguir, tanto visualmente quanto na personalidade. Basicamente, eu venho de um longo histórico assim, de embranquecimento, de uma família interracial e, portanto, de um apagamento das minhas características negras. Me faltavam muitas referências. E dessa forma eu entrei no Instituto de Psicologia e a minha tendência foi querer me mutilar ainda mais para tentar me encaixar naquele espaço, né? Um espaço onde é predominantemente branco, onde eu estudei autores brancos com professores brancos e que, ironicamente, o prédio também é branco. Após o coletivo eu encontrei essas referências que eu precisava, né? De pessoas pretas na luta, pessoas pretas sendo felizes, né? E foi a primeira vez que eu senti que o Instituto de Psicologia era o meu lugar. Sem precisar mudar as minhas roupas, ou o meu cabelo, ou o meu tom de voz, ou enfim, várias das minhas características. Essa é a voz da Karen, integrante do coletivo Preto Virgínia Leone Bicudo da UFRJ, em uma conversa com coletivos pretos da psicologia no canal do Centro Acadêmico Franco Seminério no YouTube. Karen fala de uma coisa que muitos estudantes negras e negros descrevem: a importância dos coletivos negros para se sentirem acolhidas e acolhidos em um ambiente tão elitizado e branco como as universidades públicas. Nos últimos 10 anos, passamos a conviver cada vez mais com esses chamados coletivos. No campo progressista, quem não participa de um, pelo menos já ouviu falar. Essa forma de se organizar e atuar politicamente, apesar de não ser nova, se multiplicou muito nos últimos tempos, assumindo um protagonismo fundamental no debate público, principalmente em discussões que envolvem as temáticas de raça, gênero e sexualidade. Os coletivos são formas de organização que tendem a ser mais horizontais do que outras formas tradicionais, como partidos ou instituições da sociedade civil, ou ainda outros movimentos sociais mais consolidados. Eles normalmente se articulam a partir de alguma temática ou reivindicação. Por isso, estão frequentemente presentes em diversas frentes de luta, sobretudo no que diz respeito às pautas identitárias. Nas universidades, o surgimento de coletivos tem sido imprescindíveis para a implantação e monitoramento das políticas de cotas, sem falar no papel fundamental de acolhimento de estudantes cotistas, como relata Karen. Neste episódio, vamos discutir sobre os coletivos negros nas universidades, sobre sua importância para as políticas de cotas raciais e também para a formação e acolhimento de estudantes negros e negras. Para isso, conversaremos com Regimeire Oliveira Maciel, doutora em Ciências Sociais e professora na Universidade Federal do ABC, e também com Dulcilei da Conceição Lima, que é doutora em Ciências Humanas e Sociais e pesquisadora no Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Eu sou a Beatriz de Paula Azevedo, sou uma mulher cis-negra, tenho 29 anos, sou da periferia de Guarujá, uma cidade que fica no litoral de São Paulo. Eu sou a primeira da minha família a acessar a universidade pública e também a pós-graduação. Hoje eu curso doutorado na Universidade Federal do ABC e estudo os debates públicos sobre ações afirmativas, especificamente cotas étnico-raciais, né? Como que as pessoas pensam sobre essas políticas. Este é o podcast Caleidoscópio das Ações Afirmativas, que faz parte do projeto de pesquisa Caleidoscópio das Ações Afirmativas, avaliações, experiências e alcances das políticas de cotas nas universidades públicas. Este projeto conta com uma rede incrível de pesquisadoras e pesquisadores de todo o país que trabalham com este tema. É coordenado pelo Paulo Sérgio da Costa Neves e financiado pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Olá, Dulce! Olá, Regimeire! Muito bom ter vocês aqui com a gente. Olá, Regimeire! Olá, Beatriz! É um prazer estar com vocês hoje aqui nessa conversa. Olá, Dulce! Olá, Beatriz! Dulce, você poderia começar explicando um pouco para a gente o que são esses coletivos? Como eles se caracterizam? Como é sua organização? Quais são as pautas mais comuns? Enfim, como você os descreveria
e o que você destacaria como os principais impactos da atuação desses coletivos? Coletivos, eles não são uma novidade necessariamente, né? Então, os coletivos aí podemos dizer que eles emergiram do ponto de vista da organização política a partir aí mais ou menos da década de 70 no Brasil, no momento em que os movimentos sociais vão se reorganizando, e nessa reorganização, por exemplo, surgem muitos coletivos de mulheres negras, né? As primeiras organizações de mulheres negras são os coletivos de mulheres negras que vão surgindo em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, e se espalhando bastante. Mas a gente tem um outro fenômeno de coletivos que é um pouco mais recente. E este novo fenômeno de coletivos, que é bem mais recente, eles se pluralizam a partir aí das jornadas de junho. Então, mais ou menos nesse momento, tem esse fenômeno que, embora a gente esteja se referindo ao fenômeno brasileiro, que foram as jornadas de junho lá de 2013, né? Ele está dentro de um conjunto um pouco mais amplo de mobilizações bastante similares que aconteceram em várias regiões do mundo, como a Primavera Árabe, o Occupy Street, a literatura a respeito dessas mobilizações é bastante ampla, né? As principais características, né, que a gente percebe e que os pesquisadores vêm apontando dizem respeito a uma organização que é menos fechada, né, que é menos centralizada, vamos dizer assim. Então, são grupos que, por vezes, inclusive, se organizam, né, por meio da mobilização de uma indignação, né? Então, que em algumas situações nem existem a priori, né? Mas que se organizam para aquela situação específica e depois podem seguir mobilizados ou não. Trago esse elemento, né, do afeto também, porque essa é uma característica que aparece dentro aí daquilo que seriam os elementos que nos ajudam a compreender o que seriam esses coletivos e esses novos movimentos sociais, né? Que se unem por pautas em comum, né? Mas para além das pautas políticas em comum, tem elementos que estão associados também a essas dinâmicas de afeto, né? Esses coletivos, em sua maioria, são compostos por pessoas mais jovens que têm e que utilizam com muita frequência no seu cotidiano as redes sociais, né? Uma característica um pouco diferente também dos grupos mais tradicionais é que eles trabalham bastante dentro de uma construção de narrativa alternativa, né? Que visa buscar mudar a forma como a sociedade enxerga aqueles grupos, como enxerga aquelas pautas, né? Então, por exemplo, os grupos de movimento negro colaborar para que outras narrativas a respeito da população negra cheguem nas pessoas, né? Se difundam na sociedade, alterando a maneira como os sujeitos pensam sobre essas pessoas, sobre esses grupos. E aí essa alteração na forma de pensar colaboraria para que se conduzissem políticas, né, que beneficiassem esses grupos. Regimeire, a Dulce nos apresentou uma caracterização mais geral dos coletivos. Você poderia comentar mais especificamente sobre a atuação desses coletivos no interior das universidades, sobre como eles se organizam no ambiente universitário, dando destaque aos coletivos negros? Pensa muito na forma como os coletivos dentro das universidades têm se comportado, porque são grupos que se formam a partir da luta por educação para a população negra, né, da criação de condições para que a população negra tenha outro status na sociedade brasileira. Então, a gente tem aí, né, mais de 2 décadas de política de ação afirmativa, especificamente voltada para a educação, políticas que conseguiram botar mais jovens negros e negras dentro das universidades, e esse processo, esse movimento gerou, né, esse processo criou
né, incentivou a criação de grupos dentro das instituições que tem, né, retomado essa pauta que tem, inclusive construído, né, espaço para a consolidação das políticas dentro das instituições. Então, eu acho que os coletivos, eles têm, como a Dulce falou, eles têm aí disputado outras narrativas, disputado outras práticas de luta, disputado outros espaços de luta, né? Mas eles também têm assumido pautas clássicas, eles também têm, né, dentro dessa disputa geracional, em alguma medida reconhecido que outros grupos que os antecederam, lutaram por questões que não desaparecem, por demandas que não desaparecem no contexto presente, né? Então, nós estamos falando dentro das universidades de uma hoje não é só os coletivos têm dito, né, as pessoas interessadas em consolidação de integração afirmativa têm dito que não é só garantir o acesso, é preciso garantir a permanência. Então, esses grupos têm se empenhado muito, porque eles estão diretamente atingidos, né, pela falta de política, por exemplo, de permanência, né, para quem ingressa pela política de ação afirmativa nos últimos anos. Então, acho que eles têm, eu vejo com muita, como um movimento de muita potência a organização dos coletivos, com todas as limitações que a gente possa apontar, com todas as dificuldades de reconhecer, muitas vezes, esse legado, essa trajetória construída, que inclusive levou ao acesso desses grupos ao ensino superior, mas eu acho que eles têm cumprido um papel, neste momento, de fazer com que essa tensão, fazer com que a gente entenda, que a sociedade brasileira entenda que as coisas, né, têm caminhado, que as coisas têm sido implementadas, que as políticas têm sido implementadas, mas que ainda há lacunas, que ainda há necessidade de permanentemente nos mantermos vigilantes em torno dessa necessidade geral, que é de inclusão da população negra em diversos espaços na sociedade. Que a gente tem ouvido e visto muito, né, um debate em torno de termos como identitarismo, política identitária. Eu acho que essa questão, quando você menciona, né, a questão da identidade, né, a gente precisa de imediato reconhecer que quaisquer desses movimentos aos quais estamos nos referindo, sejam eles os clássicos, pensando, sejam aqueles que foram chamados de novos movimentos sociais, né, a partir da década de 70, sejam esses que a gente está chamando, que a Maria da Glória Gomes chama de novíssimos movimentos sociais, todos eles partem da identidade, né? Talvez a gente vá ter aí uma diferença na intensidade, né, dessa mobilização da identidade, né? Eu diria que talvez a novidade esteja nesse aspecto, porque os aspectos, né, que são associados à identidade das pessoas que compõem esses coletivos são aspectos que tendem a ser muito evidenciados, né? Então, quando a gente pensa nos coletivos ligados à política institucional, nos mandatos coletivos, quando a gente pensa naqueles coletivos que têm o espaço da internet como espaço de luta, não só como espaço de mobilização de mobilização de pautas, mas como a Dulce estudou isso, né? Mas como a luta se constituindo naquele espaço propriamente, né? Eu diria que esses são grupos para quem a identidade é fundamental e talvez ela não seja só ponto de partida, porque o grande debate sobre a questão do identitarismo, esse termo pejorativo que se usa para se falar dos movimentos sociais ligados à raça, gênero, sexualidade, né? A grande questão se todos os movimentos partem da identidade, até onde essa identidade é levada? Né? Com que intensidade ela é mobilizada ao longo da luta, no percurso dessa luta? Regimeire, muito interessante essa relação que você estabelece entre os coletivos, políticas de cotas e o movimento negro. Esse papel de tensionamento exercido pelos coletivos nas universidades, no sentido de abrir espaços para que a política de cotas de fato funcione, e fazendo isso, os coletivos estariam, de certa forma, cumprindo um legado das gerações anteriores do movimento negro, é realmente, como você disse, algo muito potente. Mas algo que vocês também sugerem em suas falas são os coletivos como espaços de produção de identidades, de transformação de si. Como a Dulce disse, os coletivos buscam transformar corações e mentes. Regimeire, você poderia nos falar um pouco sobre essa relação dos coletivos com a produção de identidades? E aproveitando que estamos falando de identidades, você poderia também comentar sobre as acusações, tanto da direita como de alguns grupos do próprio campo progressistas que apontam essas pautas como identitaristas? Não há como negar essa condição, esses aspectos que
que caracterizam esses sujeitos, que caracterizam essas pessoas, e eu acho que a saída, né, já que não há como negar, parece que para esses grupos a saída é evidenciar cada vez mais, né, porque para alguns movimentos mais consolidados, para alguns movimentos chamados clássicos, tradicionais, aqui entre aspas, eu já usei esse termo, mas vou colocar entre aspas, né, a identidade não necessariamente é ponto de chegada, porque está se pensando que ela pode ser uma ferramenta, pode ser uma arma, mas ela não vai resolver tudo, né? Ela não vai dar conta de todas as demandas que atingem aquele grupo. Para os grupos mais novos, eu tenho dúvida, me parece que sim, talvez ela seja também ponto de chegada, né? Talvez esses grupos tenham dificuldade de se desprender da identidade, né? De levar a identidade, né, de fato como uma arma necessária. Então, assim, e aí eu fecho fazendo essa referência, assim, o termo identitarismo é equivocadíssimo, né? Todos os grupos que lidam com essas questões, as questões de raça, as questões de gênero, questões de sexualidade, são grupos identitários, são grupos que vão partir, porque os grupos, as populações desses grupos, são grupos marcados por uma identidade tornada negativa historicamente. E o que os grupos fazem, a mobilização política dos grupos, é exatamente para positivar aquilo que a sociedade historicamente torna negativo. Então, não tem como deixar a identidade de fora, né? Dulce, a Regimeire falou sobre a questão da identidade, não apenas como um ponto de partida para a organização desses coletivos, mas também como um ponto de chegada. Você acha que nesse processo de mobilização de identidades surgem novos sujeitos políticos? Ou se são novas formas de articulação e atuação política, principalmente considerando o papel das redes sociais? Quando a gente fala surgimento de novos sujeitos políticos, esses sujeitos políticos, eles já estavam por aí, né? Eles já estavam por aí, eles já estavam mobilizados, muitos deles. O movimento negro está mobilizado no Brasil há muito tempo, assim como os feministas negras, o ativismo LGBT, indígena. A grande novidade de uns anos para cá é o tamanho do barulho que esses grupos começaram a fazer. Eles conseguiram finalmente furar determinadas bolhas, né? Sair de determinados círculos mais restritos onde eles estavam, do ponto de vista de fazer suas demandas chegarem, alcançarem o grande público, porque os meios de comunicação estavam muito fechados para esses grupos, né? Então, eu acho que a novidade mais recente é essa possibilidade que é oferecida pela internet, pelas redes sociais, pelos novos meios de comunicação, de permitir que esses indivíduos conseguissem se mostrar para esse grande público, né? Fazer com que essas informações, com que as suas demandas chegassem para um grande público, né? E haviam formas de comunicação específicas que esses grupos utilizavam antes. Havia a imprensa negra brasileira, por exemplo, existe há muito tempo, mas assim a amplitude foi outra, de outra ordem, e permitiu que nós tivéssemos contato e conhecêssemos as demandas de determinados grupos que a gente tinha quase nenhum contato, e que esses grupos começassem a se impor ali dentro do debate público, a disputar a narrativa, né? E disputar a narrativa significa também disputar direito. Então, está dentro desse grande escopo de discussão a importância desse meio para essa chegada, né, vamos dizer assim, desses novos sujeitos políticos na arena de debate. Por exemplo, a gente também começou a ver mais recentemente, eu acho que especialmente de 2016 para cá, a disputa eleitoral, onde a gente vai ver, por exemplo, pessoas trans se elegendo, né? Mulheres negras se elegendo em número maior, né? E isso se dá por conta dessa mobilização que esses grupos estão fazendo. Então, assim, esses grupos também estão compreendendo que é importante ocupar espaço dentro, né, das casas legislativas, fazer a proposição de novas leis, para propor políticas que visem beneficiar esses grupos específicos, né?
E esses grupos têm utilizado muito esse mecanismo das TICs, né, das redes sociais, para conseguir, inclusive, fazer suas campanhas, porque muitos desses indivíduos não conseguem ter acesso aos recursos dos seus partidos para fazer boas campanhas, conseguir se eleger. Então, tem uma grande mobilização. Regimeire, a Dulce falou sobre essa relação dos coletivos também com pautas e formas de organização mais tradicionais, como partidos e também a ocupação de espaços no legislativo. Você falou sobre o engajamento dos coletivos com pautas históricas do movimento negro, como a educação, sendo a própria política de cotas uma conquista de décadas de luta do movimento negro. Com a entrada de estudantes negras e negros no ensino superior público, o ambiente universitário se torna esse espaço de tensões, de formação política, de produção de identidades. Você poderia falar um pouco sobre isso? E é interessante porque quando nós pensávamos, no começo dos anos 2000, né, no perfil dos estudantes que ingressariam pelas políticas de ação afirmativa, especificamente pelas políticas de cotas, sempre pensamos muito que essas políticas estariam diretamente voltadas para indivíduos associados, estudantes negros associados, ligados aos grupos, aos movimentos sociais, pessoas que já trariam um repertório do que em relação ao que é negritude, sobretudo, né? E em alguma medida isso é verdade, isso tem ocorrido, mas tem ocorrido também esse outro movimento, jovens que não se percebem como negros, pessoas que não se percebem como negras, pessoas que não se pensam sua identidade de gênero, que não pensam sobre quaisquer dimensões da sua sexualidade, que não se pensam em termos de gênero de modo geral, né? E que passam a fazer isso a partir da organização em coletivos dentro da universidade. Então, os estudos sobre coletivos negros têm apontado que esses espaços são espaços fundamentais para essa construção identitária. E para essa construção identitária mais complexa, né? Essa construção identitária que não vai evidenciar apenas uma dimensão, mas que vai fazer esse indivíduo, essa pessoa dizer se é uma pessoa negra, se é uma pessoa trans, se é uma pessoa assim, essa identidade que vai ser, de fato, que vai ser efetivamente atravessada ou constituída a partir de várias dimensões. Esses espaços constituídos dentro do ensino superior têm sido fundamentais, têm sido essenciais, né, para aquilo que o movimento negro sempre buscou, né, no que diz respeito à questão da negritude. O movimento negro sempre buscou as pessoas, né, sempre lutou para que as pessoas se reconhecessem enquanto negras, que as pessoas positivassem essa origem. Né? O racismo nunca deixa dúvida, né, sobre a negritude. Né? O racismo não permite uma pessoa negra não se ver como negra, mas é diferente dela positivar esse pertencimento. Então, para o movimento negro, a pauta da identidade, o reconhecimento identitário sempre foi fundamental. E no interior das instituições de ensino superior, a partir das ações afirmativas, a partir da constituição dos coletivos negros, a gente tem visto quanto esses espaços, os coletivos negros, têm sido fundamentais para essa pauta histórica do ativismo negro, que é a construção, essa positivação dessa origem, a positivação dessa identidade, né, tão negligenciada, tão negativada, né, na sociedade brasileira. E aí, né, não aparece só a negritude, não aparece só a questão racial, aparecem essas outras questões, exatamente porque, como o Dulce disse, esse é um público, né, é uma juventude que está rodeada, que tem sofrido influência de todas as tensões dos movimentos sociais mais amplos, né, no que diz respeito às outras pautas, às outras demandas. Então, é inevitável, né, que esse processo de construção da identidade negra venha dentro do interior dos coletivos negros, né, acompanhada de outras dimensões. É muito interessante o que vocês estão dizendo sobre os coletivos como importantes espaços de formação política, para além dos muros da universidade. Há então um trânsito constante de ativismo dentro e fora da universidade? Como se dá esse movimento? Que foi uma surpresa boa que eu tive na tese quando coletava os dados, foi exatamente esse aspecto da identificação dentro da universidade, né? O sujeito que entra na universidade e lá dentro ele começa a se deparar com várias questões e que fazem com que ele releia seu pertencimento racial, e aí a partir daí desse repertório, desse despertar que se dá dentro desse ambiente, essas pessoas foram para fora desse ambiente para se organizar ali, para discutir, para propor, né,
Eu me lembro que quando eu fui para a tese, para a coleta de dados, eu imaginava que as pessoas com quem as pessoas que eu estava entrevistando e tal, elas iam me dizer que tiveram contato com o feminismo negro majoritariamente nas redes sociais, porque ele estava circulando muito, né? O debate estava muito quente naquele momento, inclusive. E aí, qual não foi minha surpresa quando a resposta foi o contrário, de que elas vão para as redes sociais depois de descobrirem o seu pertencimento racial, de descobrir o movimento feminista e descobrir tudo isso na universidade. E aí a rede social é a válvula de escape daquilo que está, é um prolongamento daquilo que está acontecendo dentro do ambiente acadêmico. Foi uma surpresa grande, eu achei muito interessante e realmente não esperava. Eu imaginava que o caminho teria sido outro. E, inclusive, não imaginava porque a gente sabe, né, enquanto pessoas negras dentro da academia, que o ambiente universitário ainda é muito carregado de preconceito, ainda existem muitas dificuldades e muitos embates dentro do espaço acadêmico para que a nossa existência seja respeitada, seja valorizada, enfim. Não é um ambiente livre de racismo, né? Os confrontos são grandes. Mas, ainda dentro desse cenário, a gente tem essa característica muito interessante, né? De, dentro desse ambiente, aquilo que a universidade oferece, permitir que esse sujeito consiga se encontrar, vamos dizer assim, e produzir ativismo político para fora do ambiente acadêmico também. Regimeire, caminhando para o final de nossa conversa, você poderia comentar um pouco sobre os efeitos da atuação desses coletivos na própria dinâmica da universidade? Muitos estudos têm demonstrado que a presença de estudantes negras e negros tem modificado o ambiente e a produção acadêmica. Os coletivos, então, potencializariam essa transformação? Eu acho que esses grupos têm sido essenciais para aquilo que eu tenho chamado de impactos mais qualitativos, desdobramentos mais qualitativos, né, tanto da mobilização política pelas alternativas, quanto da própria mobilização construída pelos grupos. Né? Quais são esses impactos qualitativos? Estou falando isso para diferenciar daquilo que a gente chama, aquilo que a gente encontra nos números, por exemplo. Aquilo que a gente encontra no número de pessoas que ingressam, de pessoas que se formam, de pessoas que evadem, de pessoas que produzem determinado, que estudam determinados temas, aquilo que a gente pode quantificar. Agora, tem uma outra dimensão que a gente tem tido mais dificuldade de avaliar, né, que é isso que eu estou chamando de dimensão qualitativa, impactos qualitativos, que está relacionado, são impactos que estão relacionados ao cotidiano das instituições, a forma como, né, esses grupos, essas políticas de modo geral, e esses grupos, enquanto articulação política, tem alterado o funcionamento das instituições. Então, quando a gente concebe as políticas de ação afirmativa para o ensino superior, isso já estava no horizonte. Pensar as transformações, pensar as mudanças no currículo, pensar as transformações das referências para a produção de conhecimento, estava colocado no horizonte da política de ação afirmativa. Mas isso não vem acompanhado, por exemplo, isso não vem exposto, isso não aparece na lei de cotas, nas primeiras experiências de cotas. Isso vai se conquistando a partir da mobilização interna. Então, são as pessoas que estão, sejam docentes, sejam discentes nos coletivos organizados, são essas pessoas que vão internamente brigar para que esses conteúdos mudem, para que esses conteúdos sejam adensados, né, incluindo questões perspectivas associadas à história da população negra e que essa história seja contada de outro modo, né, ou que quaisquer outras histórias, qualquer outros conteúdos sejam, né, também vistos a partir da ótica de pesquisadores e pesquisadoras negras. Então, o que eu chamei de mudança qualitativa, dimensão qualitativa, né, eu acho que pode ser visto a partir da atuação desses grupos, né, desses coletivos, sejam eles coletivos como o NEAB, né, que é composto por discentes, por docentes, NEABs, ou o Grupo Correlato Brasil Afora, são compostos por docentes e por discentes. Né? Então, essas mudanças vêm a partir da atuação de grupos como esse, ou de grupos formados estritamente por estudantes. Né? São esses grupos que têm zelado efetivamente pelas políticas de ação afirmativa, muitas vezes mais, ou quase sempre mais, do que os próprios órgãos estatais, porque a gente tem tido uma dificuldade histórica de avaliar, né,
sejam os impactos quantitativos, sejam esses qualitativos que eu estou falando aqui. Então, eu diria que talvez se a gente não tivesse esses grupos organizados, né, grupos como NEABRA, grupos como coletivos de estudantes, talvez a gente não tivesse chegado onde a gente chegou. Porque esses grupos têm questionado, esses grupos têm demandado das instituições, né, medidas muito concretas em que diz respeito à forma de funcionar dessas, instituições. O movimento negro há décadas, né, tensiona a forma como as instituições universitárias brasileiras são constituídas, a forma como o ensino superior brasileiro é constituído, excluindo a população negra. Então, essa tensão não é de hoje. Esse questionamento não é de hoje. Só que eu volto de um ponto. Me parece que hoje isso é incontornável. Não tem como. Se você tem um estudante na sua frente te perguntando, na frente de todos os colegas, por que você não botou um autor, uma autora negra, por que você só tem uma bibliografia composta só por homens. Então, eu acho que as pessoas estarem lá no espaço, né, fez essa tensão aumentar. Porque muitas vezes a gente estava fazendo esse questionamento enquanto movimento negro, enquanto movimento de mulheres, de fora. Né? E agora esses sujeitos estão dentro. Né? Então, o fato da universidade ter se aberto para mais grupos, né, essa abertura ter sido forçada para que mais grupos que compõem a sociedade brasileira estejam lá dentro, traz necessariamente um aumento dessa tensão. Né? Então, porque a gente não quer só entrar na universidade, a gente quer, né, mudar, em alguma medida, mais ou menos, né, a depender da correlação de forças internas, a gente quer mudar a forma como se produz conhecimento. Isso estava lá, né, no começo dos anos 2000, quando o movimento negro reivindica. Queremos mudar a forma como se produz conhecimento. Seja aquele conhecimento voltado para entender a história da população negra, que está aqui sempre, né, um conhecimento estigmatizante, um conhecimento que só, né, inferioriza, que negligencia vários aspectos da história, seja qualquer outra questão. Né? Então, as pessoas negras produziram conhecimento sobre diversas questões. Então, por que elas não aparecem nos cursos? Por que elas não aparecem no nosso currículo? Então, isso sempre foi uma demanda. E agora eu acho que os grupos que estão dentro das instituições hoje, eles têm colocado isso como um ponto que não dá para negociar, um ponto do qual não se pode abrir mão. E acho que isso é fantástico. Né? Não podemos, de fato, abrir mão a essa altura de coisas essenciais como essa, que é a produção de conhecimento. Regimeire, Dulce, gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui e por terem trazido esse ponto de vista incrível sobre os coletivos negros e sua importância nas universidades públicas brasileiras. A gente espera que esse impulso transformador se fortaleça para que nossas universidades se transformem em espaços de fato mais diversos e inclusivos. Este episódio utilizou áudios do canal do Centro Acadêmico Franco Seminério no YouTube. O roteiro foi escrito por Milena Mateusi Carmo, Pedro Lopes e Beatriz de Paula Azevedo. A direção foi de Milena Mateusi Carmo. Montagem e desenho de som, Anderson Souza. Este episódio contou ainda com o apoio do Estúdio Javali Filmes e da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.